O colírio da terra, o colírio da natureza, o colírio do universo. O colírio, o remédio que atua nos nossos olhos, ele tem a função de limpeza e lubrificação em nossos olhos. Um ressecamento, uma inflamação, uma conjuntivite ou qualquer outra coisa pode ofuscar e danificar a nossa visão. A visão opera em uma fração de segundo. O ser humano consegue identificar e processar o sentido de uma imagem quanto, num tempo curto de 13 milésimos de segundo. Por isso, o colírio é fundamental para a visão. Os olhos, eles são um dos órgãos sensoriais que captam os estímulos externos para a mente codificar. Nesta ilustração, Minutos de Sabedoria sugere a você que a Terra, o universo, se mostra ao ser humano como um colírio, abrindo os nossos olhos para nos mostrar princípios e leis da natureza para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, também para a nossa vida espiritual. Leis e princípios na natureza nos mostrando as características de Deus que são eternas. Por exemplo, tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura e profundidade. Base da matéria, os átomos, ou seja, nêutrons, prótons e elétrons. Estudo básico da matéria, sólido, líquido e gasoso. A música, melodia, harmonia e ritmo. Princípios e leis que fazem com que todas as coisas que foram criadas na natureza funcionem, mostrando a perfeição e o poder do seu Criador. Então, se não vejamos o Sol, a Lua, as estrelas, tudo o que acontece nos cosmos, as aves, os animais, os mares, os rios, nós podemos analisar e ver que o fenômeno chamado El Niño, que é o aquecimento do mar do Oceano Pacífico, reflete em secas no Nordeste e no Brasil e muita chuva no sul do Brasil. A natureza funciona com leis e princípios mostrando as características de Deus. Se não, vejamos o que diz o Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Esse versículo, ele destaca que a natureza também revela a presença de Deus. Podemos afirmar que a natureza é como um livro divino. Onde Minutos de Sabedoria quer chegar com esta ilustração? Como dissemos, o colírio da terra, essas leis e princípios que Deus criou mostrando as suas características, quando nós atendemos ao chamado, à sugestão de Minuto de Sabedoria, sempre enfatizando, pare, pense, pelo menos 1 minuto. Porque o minuto de sabedoria pode mudar e pode salvar uma vida inteira. Nós queremos dizer com esta ilustração que quando os nossos olhos, eles se utilizam desse colírio da terra
Ou seja, parando, observando o que acontece ao nosso redor através da natureza que Deus criou. Quando você para ver o funcionamento e a beleza de um pôr do sol, de um nascer do sol, todos os dias, funcionando automaticamente no poder que Deus criou do sol, a lua e a sua influência. Quando nós paramos para ouvir e ver, por exemplo, os pássaros que estão ao nosso redor, na nossa janela muitas vezes, cantando logo antes do nascer do sol. Quando nossos olhos contemplam o funcionamento de uma flor num corte de uma calçada, no meio de um concreto. Enfim, quando os nossos olhos se deixam serem utilizados por esse colírio da natureza, mostrando as características de Deus, as suas leis e os seus princípios, o que acontece conosco? Nós entendemos que se estamos vendo ao nosso redor a manifestação e o poder de Deus, nós podemos entender que este poder, que este Deus que criou essas leis e princípios e toda a natureza que nós estamos vendo meticulosamente todos os dias, pode nos ajudar a vencer todo e qualquer obstáculos que podemos ou que estamos enfrentando no dia a dia. Mas as pessoas não têm tempo para isso. Por isso estamos trazendo essa mensagem. As pessoas levantam e, como se fosse um robô automático, fazem tudo o que precisa fazer automaticamente. Lavar o rosto, escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa, tomar um café, pegar o carro, sair no trânsito, entrar no trabalho, tudo é feito mecanicamente. Parece que os olhos estão com conjuntivite. Parece que os olhos estão impedidos de observar esse colírio da terra e da natureza. E é claro, com os olhos fechados, com os olhos vivendo automaticamente, muita coisa foge à nossa inteligência, foge à nossa sabedoria. E aí passamos a viver como se fôssemos um robô. Então, um minuto de sabedoria, através dessa mensagem, pede e sugere a você, dá um tempinho para os seus olhos. O que é que os seus olhos estão vendo? Você para observar todos esses detalhes da natureza tão rica que revela o poder e a presença de Deus, como citamos no Salmo 19? Seus olhos têm visto isso? Então, pelo poder, pela graça do Espírito Santo, sai do automático e comece a utilizar este colírio da natureza. O seu coração vai se desacelerar. A sua emoção vai encontrar um refúgio. A sua mente vai começar a meditar nessas coisas e o seu coração vai se acalmar. Você vai começar a desenvolver outros detalhes que a palavra nos mostra, como a fé, por exemplo. E então, no dia a dia, você saindo, não se tornando um robô automático, você vai começar a interpretar as coisas conforme o Espírito Santo nos pede, conforme o Espírito Santo nos ilumina, conforme o Espírito Santo ele nos fala, ele nos mostra. E aí, a nossa vida será completamente diferente. Porque cada detalhe que os teus olhos contemplando e vendo esse colírio da terra vai fazer com que você seja impulsionado na sua fé. Você vai ter disciplina, você vai ter determinação, você vai ter resiliência. Você vai enxergar muita coisa, fazendo com que a sua mente alimente a sua fé,
alimente a sua esperança e faça você não desistir do propósito que foi designado em sua vida, da meta que você estabeleceu na sua profissão, na sua vida acadêmica, na sua vida familiar e principalmente a meta que você designou para a sua vida espiritual em seguir a carreira, combater o bom combate e guardar a fé. Que Deus abençoe você rica e poderosamente a partir de hoje, se deliciando os seus olhos no colírio da natureza que Deus criou. Deus abençoe você rica e poderosamente em nome de Jesus.